Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, amado por milhões, odiado por outros milhares. Mas é inegável que desde a redemocratização, Lula faz parte do contexto político desse país. Quer você queira ou não queira, Lula faz parte da política popular do Brasil. Antes de se tornar presidente, calma, não é assim. Seja bem-vindo ao História com Sabor. Seja muito bem-vindo ao História com Sabor. Hoje, a política nua e crua toca num dos maiores políticos do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente Lula. Lula foi candidato em 3 eleições antes de vencer a eleição em 2002. Lula perde para Fernando Collor de Mello em 1989, na primeira eleição direta pós-ditadura militar. Claro que naquele contexto, Lula tinha um discurso muito forte de calote e dívida externa, do não pagamento ao FMI. E Collor tinha em sua base a Rede Globo e as organizações Globo por trás da sua candidatura, que foi inflada principalmente no último debate, onde a Globo pegou os melhores momentos de Collor e os piores momentos de Lula e colocou num sábado à noite e a eleição seria no domingo. Influenciou? Não sei, se perguntem. As 2 eleições seguintes, Lula perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Perdeu pelo discurso e perdeu, obviamente, porque Fernando Henrique Cardoso era um grande político e um grande adversário. E tinha também o Plano Real, que vai conduzi-lo à presidência e reconduzi-lo à presidência da República. Diga-se de passagem, corretamente. Lula tinha que abrandar o discurso. Lula não podia ter o mesmo discurso de 89. Ele até tenta abrandar, mas a população ainda não confiava em um político de esquerda para governar esse país. E Fernando Henrique Cardoso fez um governo coerente. Talvez não para a população mais pobre, mas muito coerente. Mas Lula voltaria em 2002 para uma nova tentativa. Dessa vez com uma nova roupagem. E aí a história deixou o povo mais pobre ser feliz. O ano era 2002 e vários fatores levaram Lula à presidência da República. A crise energética do governo FHC em seu final, não tirando os méritos do governo de FHC, muito pelo contrário. Mas há de se convir que no final do governo, no final do segundo mandato, FHC enfrentaria 2 crises, uma na Ásia e outra na Rússia. Então essas crises vão minar o governo de FHC e, obviamente, vai transformar Lula num candidato plausível. Lula, ao assumir o governo, assume com a responsabilidade de ser o primeiro governo popular, de fato, desse país. Lula representava uma grande parcela da população brasileira. Essa parcela marginalizada, a parcela que sempre foi deixada de lado na maioria dos governos federais. E Lula teve um alcance extraordinário em vários setores. Lula também, para ser eleito, abrandou muito o discurso. Claro que a transformação também veio do seu marqueteiro Duda Mendonça, que vai transformar o antigo sapo barbudo em um candidato plausível e um governante atraente. Claro que quando Lula entra no governo, os índices econômicos estouram. O dólar, naquela época, foi para R$4. Claro que havia aquele medo. Vai dar calote, não vai pagar o FMI, vai transformar o Brasil em um país comunista. Nada disso aconteceu de fato. Muito pelo contrário. Lula vai ser até um governo muito mais conservador do que, na realidade, muitos imaginavam. A questão dos gastos necessários com a população mais pobre e, claro, de várias linhas de assistência
à população mais carente, vai trazer um resultado jamais esperado, principalmente pelas elites. Lula, presidente do povo, chegava ao poder e iria transformar a vida de milhões de brasileiros. O seu jeito, com o seu jeito, Lula iria transformar esse país. Lula tiraria o Brasil do mapa da fome em seu governo. Foi um governo muito mais reformista do que revolucionário. Revolucionário seria aquilo que iria se colocar em relação à ideia do que seria o governo Lula. A maioria daqueles que esbravejavam contra Lula tiveram, muitos deles, que refazer as suas ideias, os seus conceitos. Lula deu continuidade em muitos pontos ao governo Fernando Henrique Cardoso. Não acabou com o real, nem transformou o Brasil numa Cuba ou numa Venezuela. Na realidade, a economia brasileira, ela nunca voou tanto como no governo Lula, nos dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva. No âmbito internacional, Lula era recebido como um grande chefe de Estado. Na diplomacia, Lula vai atuar no Haiti, no Timor-Leste, mandando tropas e recebendo os louros pela participação do Exército Brasileiro nesses conflitos, intermediando, em muitos casos, conflitos internacionais. O Brasil, de fato, entrava na política internacional com Lula, coisa que mesmo os chefes de estados mais renomados não conseguiram fazer. No entanto, no final do seu primeiro mandato, se descobre um esquema para se comprar deputados. O PT, que sempre pregou, sempre apregou ética, estava pagando para ter o apoio dos deputados no Congresso. Erro dos dois lados. Erro, obviamente, dos deputados e principalmente erro do governo. Se não tinha uma base que formasse essa base com aquilo que Lula sempre soube fazer: conversar e sentar à mesa e negociar. Não dessa forma. O esquema ficou conhecido como mensalão. E, claro, esse esquema vai abalar os alicerces do governo Lula. Mesmo assim, mesmo com a questão do mensalão, Lula se elege novamente presidente. E, claro, o mensalão não foi esquecido. Muitos dos políticos envolvidos no mensalão tiveram consequências políticas com seus atos. E o governo ganha um segundo mandato, porque a economia e a política no geral e o país no geral estavam funcionando. Mas essa marca não vai deixar nem o PT, nem o governo, nem Lula. Mesmo com a questão do mensalão, Lula seria reeleito para o segundo mandato. Claro que sob a desconfiança de vários setores e de uma direita que já se mostrava raivosa, que já se mostrava extremista, ou pelo menos dava os primeiros sinais de um extremismo mais raivoso. Era essa direita que um pouco mais na frente iria conduzir o Brasil para um local nada agradável politicamente falando. No entanto, a economia ia cada vez melhor. Os índices econômicos do país subiam mês a mês, ano a ano. Como o próprio Lula dizia, nunca antes na história desse país se ganhou tanto dinheiro. E ele tinha razão. Não apenas os mais ricos, mas a própria classe média nunca esteve tão bem. Claro que o governo de Lula era principalmente para os mais pobres. Esses tinham que agradecer. Esses estavam nas universidades. Esses tinham saído da completa miséria. Esses podiam comprar mais comida. Esses podiam ver um filho na escola. Esses tinham, na realidade, uma vida mais digna. E era para esses que Lula sempre governou. E era para esses que Lula sempre governaria. Mas aí vem uma elite raivosa, que talvez não tivesse aguentando ver os seus filhos
dividirem espaço nas universidades públicas com o filho de uma camareira sua, com o filho de uma empregada. Eis talvez um dos grandes pontos em que as elites brasileiras não concordavam, porque aquele espaço provavelmente era só para os seus filhos. E uma parte dessa elite é preconceituosa, é racista, é misógina. Mas o governo de Lula colocava na sombra, ou melhor, o governo Lula colocava nas sombras essas pessoas. Elas não tinham espaço, felizmente. O segundo mandato foi principalmente um mandato de coalizão. Lula chama de fato a maioria dos partidos e dos políticos para conversar, para sentar à mesa, para governar junto. E deu certo. Tanto deu certo que Lula acabaria o mandato com 87% de aprovação. Eu vou repetir que parece coisa de petista mentiroso ou de professor esquerdista mentiroso. Não, isso é fato. Isso são fatos. E eu acredito realmente que contra fatos não há argumentos, principalmente os raivosos. Lula sai do mandato com 87% de aprovação. Muito, né? Pois é. Um capítulo errado do governo de Lula e dos governos petistas. É inegável que houve corrupção no governo. É inegável que ministros de Estado de Lula foram corruptos, que estavam com as mãos sujas na corrupção. E não era terceiro nem quarto escalão, era o primeiro escalão do governo Lula. José Disseu, José Genuíno, Palocci, ministros que faziam parte do contexto ou do eixo mais próximo de Lula. E estoura-se um novo escândalo dentro do governo petista, o Petrolão. Este fato não foi diretamente no governo Lula. O Petrolão vai ocorrer no governo Dilma Rousseff. No entanto, as investigações da Força Tarefa criada para apurar esse esquema, a Lava Jato, comandada pelo juiz parcial Sérgio Moro e por alguns membros do Ministério Público, como Daltan Dallagnol, que foi cassado recentemente como deputado, descobriram um esquema de lavagem de dinheiro, de propina, ligando as grandes empreiteiras do país ao governo petista. E esse esquema de corrupção, ele foi um dos mais... E esse esquema de corrupção, ele foi gigantesco. A Petrobras era e ainda é a nossa principal estatal. E o esquema de corrupção dos seus quadros era inaceitável. Por conta desse esquema, Lula terminaria preso. Mas o que eu acho mais interessante é que mesmo a Força Tarefa, mesmo o senhor Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, com todas as ramificações que tiveram, nunca encontraram os bilhões que Lula teria roubado. Encontraram um apartamento, o triplex, o famoso triplex, que até hoje não se provou realmente ser de Lula, e uma reforma no sítio de Atibaia. Vejam, 2 imóveis, apenas 2 imóveis. Mas Lula passou mais de 1 ano na cadeia. No entanto, toda a estrutura feita pela Lava Jato em relação a Lula não estava correta. O senhor Sérgio Moro, ele se tornaria ministro de um certo governo, claro, com pretensões a se tornar um membro do Supremo. Que pena, Sérgio Moro. Que pena, Sérgio Moro. Ele hoje é senador da República, mas o seu mandato está ameaçado. Ao mesmo tempo, a Lava Jato e o próprio julgamento de Lula foi colocado em suspensão. E hoje, todas as acusações foram retiradas. Eu vou repetir, talvez mais próximo da Câmara, para todos entenderem. O julgamento de Lula foi invalidado, porque quem o julgou, quem o condenou, quem o levou para a cadeia foi parcial e se tornou ministro do seu principal adversário político. Vocês não acham, no mínimo, isso interessante?
O História com Sabor te agradece por chegar até aqui. Muito, mas muito agradecido. Deixa o teu like, se inscreve no História com Sabor para receber sempre vídeos contextualizados, factuais e que te faça pensar e, claro, te ajudar também a refletir. E, claro, te ajudar também a passar nos teus vestibulares. Deixa o teu like e vamos para o último ponto deste nosso vídeo sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Por que será que uma parte grande das elites brasileiras detesta Lula? Ou, no mínimo, não gosta de forma nenhuma do atual presidente do Brasil? Vamos entender o porquê? Vejam, Lula criou o FIES e o ProUni. Lula foi o presidente que mais criou programas sociais. Lula criou 18 universidades, fora vários campos universitários. Lula criou o SAMU. Lula criou Minha Casa Minha Vida. Lula criou o Luz para Todos. Lula diminuiu a pobreza do Brasil nos seus 2 mandatos em 50,6%. Lula valorizou de fato o salário mínimo. Lula deixou o país na 7ª posição entre as maiores economias do mundo. No governo Dilma, chegaria à 6ª economia do mundo. Lula fez o Brasil crescer, em média, 7,5% em seus mandatos. Lula tirou milhões de pessoas da pobreza. Lula deu dignidade a profissões que antes eram apenas subalternas e deveriam ser subalternas e deveriam estar subalternas sempre. Lula fez com que milhões de pessoas que jamais pensaria em fazer uma universidade se tornar um cidadão e um profissional melhor. Talvez seja por isso que as elites brasileiras, ou melhor, parte das elites brasileiras, não gostem de Lula. Talvez essas elites que não gostem de Lula não gostam de povo. Que pena, porque é o povo que elege um presidente da República, não as elites.